Boa tarde, pessoal, tudo bem? Daniel Trevisan aqui do canal Bate-Papo 365, tudo jóia com vocês? Tudo belezinha? Tudo certo. Bom, gente, como prometido para vocês hoje no short que eu fiz, vim trazer uma informação muito importante para vocês em relação aos processos de EB2NW, que é o formulário I-140, tá? Então a gente vai falar especificamente do I-140, tá? Tem inúmeros outros formulários para outros tipos de vistos, mas a gente vai falar especificamente do I-140, que é o primeiro passo para análise do EB2NW dentro da USCIS, tá bom? Então, antes de mais nada, antes de a gente começar, bom, para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, aperte o sininho para vocês receberem novas notificações de vídeo como estes, né? Deixa seu like, isso vai ajudar muito a nós e também ao YouTube pegar essa informação e disseminar para outros usuários, para outros, pessoas que estejam buscando essa informação dentro do YouTube. E caso vocês tenham algum amigo, parente, enfim, que esteja no mesmo momento que vocês, compartilhe o link do canal, compartilhe o link desse vídeo, que eu acho que é de grande relevância aí para muitas pessoas, tá? Bom, então, gente, assim, sem mais delongas, esse vídeo ele vai ter duas etapas, tá? A primeira etapa eu vou falar um pouquinho dessas informações que eu consegui coletar através de um portal que um dos inscritos aqui do canal fez, e ele me passou essas informações, enfim, falou: Daniel, divulga lá no seu canal, que eu acho que é bem bacana, é uma informação que tem que ser pública, então vai ajudar muitas pessoas, né? Então, antes de mais nada, Cristiano, muito obrigado aí pela informação, por você ter desenvolvido isso e também por ter me permitido compartilhar isso com todos os nossos inscritos aqui do canal, que são mais de 700, tá? Então, agradeço muito aí, Cristiano, pelo compartilhamento de tal informação, tá? Então, gente, só para vocês entenderem o que o Cristiano fez. O Cristiano, ele desenvolveu uma plataforma web, tá? E essa plataforma web, ele é desenvolvedor, né? Então ele conseguiu criar isso com uma certa facilidade. Essa plataforma web, o que ela faz? Ela valida dentro do site da USCIS todos os processos que tem visto, que tem formulário I-140 dentro de um lote específico. Porque se vocês não sabem, aquele número do SCR que vocês receberam, enfim, que é o número que vem lá com a Priority Date lá atrás, para vocês fazerem o acompanhamento dentro daquele aplicativo do Case Track, que eu vou deixar aqui o link de como fazer a verificação do seu processo no Case Track, tá? Eu já fiz um vídeo sobre. Aqueles números, ele tem uma localidade onde o seu processo foi protocolado, ele tem o ano fiscal que esse processo está, ele tem um lote, que é um bloco que nós chamamos, né? Então existe um lote de quando foi protocolado e existe no final o número do seu processo, que é a sua vez na fila, vamos dizer assim, tá? Então ele é dividido por vários blocos. E aí o que esse processo, o que esse portal do Cristiano faz? Ele pega lá a informação daquele bloco. Um único bloco, gente, é composto por 9.999 processos, tá? Então existe 9.999 processos dentro de um bloco. Quando vira 10.000, ou seja, cria-se um algarismo a mais, ele zera esse bloco e adiciona um número a mais dentro do bloco. Então se o bloco estava 008, ele vai virar 009. E o número do processo ele vai ser 0001. Começa 0002 e assim na sequência. Quando chegar em 999, 4 números 9, ele vai alterar o próximo bloco, ou seja, o processo que for 9.999, o próximo, que seria o 10.000, ele vira 001 e altera um número no bloco, aumenta o número do bloco. Então se estava no 008, vai para 009. Se está no bloco 009, vai para o 010. Tá? Isso eu vou explicar depois para vocês na prática como que funciona, tá? Então basicamente é isso. Dentro de um bloco existe 9.999 processos, tá? Ou seja, o de vocês está dentro desses 9.999. Só que não é 9.999 processos de I-140, tá? Lembram, existem hoje nos Estados Unidos mais de 180 tipos de visto que você pode protocolar. Tem muitos, tá? Então esses 9.999 são espalhados para vários formulários, dentre eles o I-140,
tá? Eu vou mostrar para vocês que esse sistema que o Cristiano fez, ele valida o número do processo e o tipo de processo, ou seja, formulário I-140. Então a gente só puxou as informações do I-140, tá? E a média mais ou menos de processos, de 9.999 processos, a média aí é de 30% desses 9.000 que são formulário I-140, ou seja, 3.000 e pouco, 2.900, 3.000 e pouquinho é do formulário I-140, tá? Então eu vou trazer essas informações para vocês. Então eu vou transitar aqui para a telinha do computador para vocês irem acompanhando junto comigo o que eu trouxe de informações, tá? Então aqui na tela do computador, olha só, a gente tem aqui os blocos, tá? Esses blocos aqui, gente, ó, o SRC nada mais é que a localização da onde está o seu processo. Isso a gente já falou lá no outro vídeo, que existe lá uma lista de offices, né, de escritórios do SAS, e aí cada letrinha ali vai identificar aonde está o seu processo e qual tipo de processo, tá? O 23 é o ano fiscal, ou seja, lembra que ano fiscal é de outubro a setembro. Então, quem protocolou em outubro de 2022 já vai estar com o ano fiscal 23. Oi pessoal, tudo bem? Voltei aqui com o vídeo. Eu até peço desculpa para vocês, mas eu tive que parar de fazer a gravação porque aconteceu um negócio aqui, entrou uma ligação, aí cortou o meu vídeo, enfim. A gente retoma aqui onde a gente estava falando, tá? Então assim, o 23 que nós estamos falando é o ano fiscal do protocolo do processo, tá? Ou seja, o ano fiscal lá nos Estados Unidos, como eu já falei anteriormente, ele é de outubro a setembro, tá? Então ele começa em outubro e vai até setembro do ano seguinte. Então, por exemplo, quem protocolou em outubro de 2022, outubro, novembro, dezembro de 22, o número fiscal aqui, o ano está como 23. Por quê? Porque entrou dentro do ano fiscal de 2023, né? Não é mais 2022, tá? Então, esse primeiro número aqui é em relação ao ano fiscal do protocolo, tá? Este próximo número, que é o 9, é um número que a gente não identificou, ele parece que é um número de bloco, enfim, é um método de como o processo entrou lá dentro, né, dentro da USAS. Então 9 é um tipo de processo, é um tipo de método de entrada, parece que tem 0, se eu não me engano, que é um outro método, enfim, mas a gente não vai focar muito nesse número 9 aqui. E aí, a gente vai focar bastante aqui, ó, nos próximos 3 algarismos, que é 009, tá? Vale lembrar, gente, que esse número de processo aqui não é o meu, tá? Isso aqui é um número que eu criei, é um número de algum processo de alguém, enfim, mas só como exemplo, tá? Então, 009 é o número do bloco, tá vendo aqui, ó? Então, vocês vão focar muito nesse 009. Vai ter pessoas aqui que esteja vendo esse vídeo que vai estar 010 ou 008, 007, né? Então, cada pessoa vai ter ali um protocolo porque protocolou o seu processo em algum momento, tá? Quem já tem, obviamente, o seu processo protocolado e quem já está com a sua priority date. E por fim, os 4 últimos algarismos aqui é o número do processo, é a sua vez na fila, né? Lembra-se que eu tinha comentado aqui do lado, ó, cada processo, cada bloco tem 9.999 casos, tá? Então, 5, 2, 3, 4, teoricamente essa pessoa está na fila no número 5.234, tá? Praticamente na metade ali dos 9.999 casos, tudo bem? Tudo certinho até aí, gente? Tudo belezinha? Bom, eu vou explicando aqui, mas depois eu vou mostrar aonde que eu obtive todas essas informações, tá? Então eu vou rolar aqui a nossa tela para baixo e olha que legal, que informação bacana que a gente obteve. Então aqui, só para vocês entenderem, tá? Não se assustem com essa tabela, tá? É bem simples de entender. O que eu relacionei aqui para a gente ter um histórico? Eu relacionei aqui todos os blocos, aqui tá com pontinho, tá 0.01, só para ter o 001, né? Mas não existe esse ponto, tá? É 001, 002, 003, 004, 005. O meu processo está aqui, ó, no 009. E eu protocolei em abril deste ano. Então ele está em 009. Aí eu coloquei também o 010 e o 011, tá? Então aqui é o número do lote. Você pode identificar o seu lote de acordo com essa descrição que eu falei aqui para vocês aqui embaixo.
que é esses algarismos aqui nessa sequência, tá? Aí, o que eu consegui fazer com esse sistema do Cristiano, né? Só voltando aqui para a tela. Eu consegui fazer com que eu cadastrei todos esses blocos dentro do sistema e o sistema buscou todos os processos com o I-140 de protocolo, de formulário I-140 dentro da USAS, tá? E aí, como ele traz isso numa lista, o que eu fiz? Eu copiei essa lista, colei dentro do Excel e contei a quantidade de linhas. Ou seja, eu descobri quantos processos cada bloco tem de I-140, né? Lembrando, cada bloco tem 9.999 processos, teoricamente, tá? Mas o sistema do Cristiano filtra isso por I-140 e puxa só os que tem I-140, tá? Então, olha que interessante. O 001, esse bloco, ele é do ano fiscal 2023. Mas, por que eu sei isso? Porque eu fui lá no mais antigo, teoricamente no processo que está mais antigo, com um número maior de contagem de dias, e verifiquei que a priority date deste processo, desse mais antigo, que eu não sei qual que é o número, né, tá lá, ele é de 7/10/2022, ou seja, em setembro do ano passado, no dia 7/10, outubro, desculpa, no dia 7 de outubro, já entrou no ano fiscal 2023, lembra que eu falei? De outubro a setembro, foi protocolado este lote 001, tá? Então esse é o mais antigo. Esse mais antigo, ele está contabilizando como 270 dias. Então ele está lá 270 dias e ainda não foi analisado. É assustador isso, inclusive, né? Você fala, nossa, se o meu caso tiver nesse... Mas assim, o que eu conversei com o Cristiano é que esses casos são casos que ele trata como esquecido, assim, sabe? Não é casos, obviamente, antes deste prazo, muito provavelmente a gente teria já feito um contato com SAS, através de e-mail e tudo mais para verificar, tá? Mas enfim, o 001, ele é um de 7/10, 7 de outubro. Tá 270 dias lá e não foi julgado, não foi analisado. Só que deste lote aqui 001, olha que interessante, tá? Lá eu contabilizei 2.444 casos de I-140, de processos de I-140. Desses 2.444, 1.324 foram aprovados, tá? 90 foram negados. Eu acho que aqui, ó, é um número muito assim, tipo, é muito aprovado para pouco negado, né? E esses negados, gente, é por inúmeras coisas, tá? Questões de documentação, questões de falta de documento, questões de não elegibilidade do profissional e ele acha que ele é elegível e não é. Então, assim, tem N questões aqui, tá? Eu não entrei no mérito de cada uma porque não tem como ter esta informação. Aí outro ponto interessante é que deste 001, que é de setembro do ano passado, 95,5% dos casos já foram analisados, tá? Não que ele foi aprovado, tá, gente? Ele foi analisado. Então, dentro desses 95, tem os negados, tem alguns que estão com RFE, que aí o processo, né, o SES, depende da pessoa responder a RFE para o processo continuar. Então assim, e tem outras questões lá que também não é de importância para nós, tá? Então 95,5. E de aprovações, tivemos aqui 55,05, ou seja, dos 2.444, metade foi aprovado, né? Ah, mas aqui, Daniel, tá dando um pouco mais que a metade e tal. É que provavelmente existe uma diferença ali, enfim, uma inconsistência, mas assim, 55,05% foi aprovado. E eu não busquei do último ano fiscal qual foi a diferença em número de casos protocolados para esta linha, tá? 001. Para as outras eu já busquei, tá? Então vamos falar aqui da 002, tá? A 002, lembra? Quando o caso
ficou aqui no 001, o número do caso ficou em 9999, desculpa, virou o quê? Virou o 002 no bloco. Aí começou 0001, 0002, enfim. Então assim, aqui nós temos, também eu fiz a contagem das linhas, 2.397 casos, tá? Dentro da USAIS. Desses, 1.302 já foram aprovados. Negados, 68. Então aqui a gente já vê que teve uma diminuição do número de negados, né? O processo mais antigo desse bloco tá em 250 dias, tá? Então eu fui lá e busquei o mais antigo. O mais antigo está como data de prioridade 28/10, ou seja, o outro, o 001, estava no início de outubro. Esse já está no final de outubro do ano passado, tá? Casos analisados 94,18, aprovações 54,89, ou seja, 55%, né? Praticamente. Os outros 55% é anyway, ou seja, pode ter tá em RFE, pode ter sido negado, enfim, alguma coisa assim. E olha que interessante, no 002, em relação ao 001, nós tivemos uma diminuição no número de processos protocolados naquele período, de 1,9%, 2% a menos. Aqui foi 2.444, aqui 2.397, tá? Uma pequena diminuição ali no número de I-140, tá? Novamente aqui na linha 003, eu tô passando assim bem devagarzinho para não sobrar dúvida, tá, gente? Então assim, é só para vocês entenderem de fato, e depois a gente vai chegar nas linhas mais recentes, que vocês vão ver que engraçado. Na 003, mesma coisa, tá? Eu vou um pouco mais rápido. Teve 2.162 processos de 140 protocolados, aprovado desses 965, negados 59. O processo mais antigo que está lá está em 230 dias e ainda não foi analisado, né? Aqui a data de prioridade, você vê que a data de prioridade é 18/11, já é ali metade de novembro do ano passado, né? 18/11. Casos analisados, 90%, 90,6%, né? Obviamente que esse número ele tende a ficar menor quanto mais chega próximo da data de hoje, né? Então vai ficando menor porque vai ficando com processos mais recentes. Número de aprovações, 45%. Esse daqui também a tendência é ficar menor, porque quanto mais próximo do prazo da data de hoje, é menos casos analisados ainda, ou seja, menor é a taxa de aprovação, tá? Não é que está aprovando menos, não. É porque não deu para analisar o restante, né? E olha que engraçado, 2.162 novos casos. Teve uma diminuição de 9,8%, ou seja, de 2.397, quase 10% a menos. Então foi protocolado 10% a menos de I-140 dentro da USAIS, tá? Isso no caso 003. No 004, mesma coisa. 2.112, também teve uma diminuição aqui, né? 996 aprovados, negados 41. O último da lista está em 220 dias. Data de prioridade 28/11, tá? Então finalzinho de novembro. Número de casos analisado 90%, aprovações 47,86% e teve uma diminuição de número de casos de 2,3%. O 005, né? 2.160 casos protocolados, aprovados 1.123. Aqui teve por mais que teve quase a mesma quantidade de casos inseridos dentro do processo, mas teve aqui um pulo bem grande aqui, né, de casos aprovados. E também teve uma diminuição nos negados, né? Então super favorável para todos nós, né? 206 dias o caso mais antigo, que ainda não foi analisado, ou seja, tem alguns casos lá há mais de 200 dias. Data de prioridade deles, dia 13/12, ou seja, foi protocolado lá no finalzinho de dezembro, na metade de dezembro. Caso analisado 84%, 85%, e aprovações de 52%. Aqui teve um aumento de 2,2% de aumento na quantidade de
novos processos aplicados. Na 006, tá? Olha isso, de 2100 mais ou menos que estava dando ali de número de processos, 2.597, 2.600, tá? Aprovados 1.048, negados 23, ou seja, teve mais uma diminuição, mais uma queda dos negados, muito bom. O último da lista tá com 190 dias de espera, né? Eu estou com 80, estou na metade de 190, já não aguento mais. Estou com 80 já de espera, 80 dias. Aqui tá em 90, 190 o dobro. E a data de prioridade dele, olha que legal, 23/12, um pouquinho antes do Natal. Então, esse pessoal de 190 dias protocolou ali, tipo uns 2-3 dias antes do Natal ali, né, do dia 25/12. Número de casos analisados 79. Aprovações 40,95, né? Mas não é que está diminuindo novamente, é porque não foi analisado um número alto de casos. Aqui ó, tem praticamente mais 20% de casos, mais de 20% de casos. E aqui, gente, ó, teve um aumento expressivo aumentou em 16,8% a quantidade de protocolos, né, de processos inseridos do último lote, né, do 005. Então teve um salto bem grande, que saiu de, aqui por exemplo, de 2.160 processos para 2.597, né? Então assim, 400 e poucos processos a mais, né? Uma diferença aqui de dias, praticamente de 10 dias, tá vendo? Do dia 13 ao dia 23. Isso aqui é um pouco preocupante, né? Bom, no 007 aqui, nós tivemos outro aumento, ó, a gente está falando disso agora, 3.100 casos, né? Então aqui, outro aumento aqui, tá vendo? 16,2. Então teve aumento aqui de 16,8 e teve aumento aqui de 16,2, ou seja, também aqui questões de um mês praticamente, aumentou ali praticamente 600, 400, mais de 500 casos, né? Foi inserido na USAS, também é preocupante, né? Porque aí vai atrasando mais ainda a lista e a nossa priority date lá, o Visa Bulletin, vai ficando mais para trás. Por isso que teve aqueles retrocessos todos no Visa Bulletin, porque quanto mais protocolo tem, mais vai atrasando, né? Então assim, isso vai gerando essa listinha do Visa Bulletin que está retrocedendo, é justamente por conta disso, é a quantidade de processos que é inserido dentro da USAS e não tem esses green cards disponíveis, vai retrocedendo o Visa Bulletin, tá? Então tá aqui um dos motivos, né? Aprovado 670, pô, Daniel, mas aumentou um monte, mas, né, aprovou quase metade só, justamente porque não deu tempo de analisar ainda os outros, né? Negados 20, você percebe que negado sempre tá em queda, né? Olha que engraçado, isso é muito bom para nós, né? O último processo lá tá em 160 dias, tinha falado de 190, tô maluco, né? O meu caso tem 80, né? Então a metade é 160, não 190 que eu tinha falado. Data de prioridade 25/1, ou seja, o mais antigo lá deste lote foi protocolado no finalzinho de janeiro, ou seja, já é 2023. 52% de casos analisados, aprovações 21% de aprovações, porque ainda está somente em 52%, né, de análise, e teve aumento lá, como a gente comentou, de 16%, tá? Olha o 008, gente, esse é assustador também. De 3.100 casos, a gente pulou para 3.850 casos, ou seja, um aumento praticamente de 750 casos, mais ou menos isso, enfim, tá? Então assim, aqui é um problema, só que é um belo de um problema. Por quê? Porque o Visa Bulletin vai voltar mais ainda para trás, né? Foi justamente aqui, ó, tá vendo? Fevereiro de 23, foi justamente quando começou a retroceder. Aí começou fevereiro, março, abril, começou a pular tudo para trás, né? Enfim. Então assim, ó, 3.850 casos, 710 aprovados, negados 13, também em queda, ótimo. 140 dias o processo mais antigo, né?
Data de prioridade 10/2, ou seja, 10 de fevereiro deste ano. 50% dos casos foram já analisados e 20% teve de aprovações, 21%, vai. Olha aqui, o aumento de 19,4%, ou seja, teve um aumento expressivo aqui. De fato, em fevereiro deste ano, acho que todo mundo resolveu falar, vou protocolar, né? O mundo inteiro, tá, gente? Não é os brasileiros, o mundo inteiro falou, vou protocolar EB2NW. Pumba, 3.850, né, casos. Olha aqui o meu, 009. Ai, meu Deus. Esse é o meu. Meu lote. Casos 3.696, ou seja, teve aumento? Não. Mas também não teve muita diminuição, de 3.850 para 3.700, que seja, mas enfim, tem 150 processos a menos, tá? Aprovado 567, negados apenas 5, muito bom. Último da lista, 115 dias. Novamente, o meu tá em 80, né? Então, não é que eu tô com menos tempo, é porque eu protocolei no dia 17. Minha priority date foi dia 17 de abril. Então, aqui, muito provavelmente... não, peraí, tem coisa errada aqui. Não sei por qual motivo eu coloquei 13/3. Deve ser 13/4, alguma coisa assim, enfim. Mas não é o foco, depois eu verifico isso. Mas foram... percentual de casos analisado 40%. Aqui também em caso analisado, gente, entra os que eu tinha falado, né? O RFE, se teve alguma RFE, se foi, se voltou, enfim. O Premium Processes também tá dentro desse looping aqui, dá para vocês visualizarem lá na plataforma, tá? Essa plataforma, gente, que eu busquei todas essas informações, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Como que a gente busca, enfim, como é que eu faço esse lançamento de blocos. De aprovações teve 15,58 e teve uma diminuição de 4%, pouco, né? Ou seja, de 3.696 para 3.850, 4%, ou seja, 150 processos a menos, tá? Que é já alguma coisa, né? Agora, quem é do lote 010, ó, 3.696 processos. Engraçado, né? O mesmo número. Assim, gente, isso é um número que pode ter sim uma discrepância ali de valor, alguma coisa um pouco diferente, porque eu fui contando, né, na linha, tal, enfim e tal. Mas assim, é muito próximo disso, tá? É muito próximo disso. Eu acho que a possibilidade de erro ali é tipo 3 casos para mais, 3 casos para menos, alguma coisa desse tipo. Nada além disso, tá? Então é muito próximo. Aprovados 248, negados 0. O último da lista tá com 83 dias, o mais antigo, né, deles. Data de prioridade, então aqui tá errado também essa data, é para quem eu acho que protocolou no mês de maio, tá? 14/5, provavelmente é isso. 19% de aprovados, 19,6%, desculpa, de analisados, aprovados 6,8%, porque ainda não deu tempo de ser aprovado, e não teve aumento, né? Eu pus aqui até 0%, né? Foi igual o número aqui, enfim, não sei por qual motivo, enfim, deve ter alguma diferençazinha, mas bem pequena, tá? E busquei aqui também o 011, tá? Que é o bloco 011. Nós tivemos aqui, olha o 011, 4.136 casos. Destes, 134 aprovados, 0 negados, 52 dias é quem protocolou o 011. Aqui deve ser 15/6, tá? Se eu não me engano. Então eu errei aqui as datas, só os meses, tá? 11,30% de analisados. Aprovações 3,28, né? Que foram um pouquinho ainda, porque não foi muito caso analisado. E teve um aumento de 10%, quase 11%. Ou seja, você vê que aqui, ó, vamos pegar aqui, desde 007, que foi janeiro deste ano, só aumentou o número. É isso que o pessoal vem falando, que a mídia vem falando. Não, tá tendo muito processo, tá aumentando muito, tem muita gente protocolando. Imagine que 4.136 de 9.999, de 9.999 processos protocolados, vai dar aqui, ó, deixa eu fazer uma continha, 4.136. Quer ver? A gente tá falando aí em quase mais de 40%. Então assim, 40% de 140, 180 tipos de vistos, 40% é só de I-140. É um número muito expressivo. Então assim,
A tendência daqui para frente, se esse número só continuar aumentando, é que vai demorar mais ainda para ser analisados os processos, infelizmente, né? E aí vai faltar green card, o Visa Bullet vai retroceder mais. Por isso que eles falam que provavelmente o Visa Bullet, agora em outubro, não atualize e não venha para a data atual. Por quê? Porque tem um monte de processo entrando, um monte de outros novos processos. Então, muito provavelmente o Visa Bullet, ou ele para onde ele tá em fevereiro de 22, né? Fevereiro, tá? Então, todos esses lotes, desde o 01, teoricamente, até os outros mais antigos, enfim, não tem green card disponível. Por mais que tenha essas aprovações todas aqui, mas não tem green card. Ou seja, vai ter que esperar o Visa Bulletin atualizar para o processo dar continuidade lá no NVC, tá? Ah, beleza, Daniel, mas assim, sem mais delongas, da onde eu tirei todos esses dados, né? Então, vou trazer aqui para vocês, quer ver, ó, essa telinha aqui. Isso daqui, gente, nada mais é que o software do Cristiano, né? E é ele que desenvolveu isso daqui. Eu não vou entrar muito no sistema, enfim, como é feito e tudo mais, mas entendam que é um número randômico, sempre somando mais um. Então ele vai lá, faz o check, enfim, no site da USCIS e traz a resposta pra gente. Então aqui eu tenho os blocos, todos esses blocos que eu tenho aqui, que eu falei com vocês até agora, são esses, tá vendo aqui, ó? Bloco 011, bloco 01, 02, 03, 04. Eu cadastrei todos para pegar essas informações e eu vou checar algum bloco, só para vocês entenderem, tá? Vou fazer um check aqui. Vou pegar o meu bloco, o 009, que é esse aqui, ó. Tá? E eu vou aqui dar um start process. Ele vai levar um tempinho, porque ele tem que processar 9.999 números lá dentro do site da USCIS. Por isso que vem aqui o Donald Trump. Wait, né? Para esperar um pouquinho, só aguardar. Ele vai trazer essas informações e eu vou falando com vocês. Então assim, imagine que esse sistema aqui, o que ele fez? Ele vai lá no site da USCIS, pega o bloco, pega o número do Texas, o SRC, o ano 23, tal, aquele algarismo 9, o número do bloco e começa a fazer o randômico dos 4 últimos números. Começa com 001, 0001, aí 0002 e ele vai fazendo essa verificação até 9999. Feito isso, ele não pega e imprime isso, não, além disso ele vai, busca todas essas informações e essas informações ele ainda valida qual tipo de formulário é, porque tem vários formulários, né? Tem I-140, tem o I-485, I-738, enfim, ele busca todos que são I-140 e traz pra gente, aí sim ele traz a lista de todos os casos do lote 009 no formulário 140, tá? Então, basicamente, a inteligência desse software é isso, né? Ele vai lá e busca essas informações e traz pra gente. Então, aqui ele tá processando ainda, né? Como vocês estão vendo. Deixa ele carregar, tá, gente? Leva algum tempinho ali, geralmente em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos. É mais ou menos esse prazo aí que leva, né? Mas daqui a pouquinho ele já vai imprimir pra gente aqui o resultado, tá? Mas aqui, checando o RFE, dá para vocês visualizarem as RFEs dos processos, né? Enfim, de cada processo. Lógico, não tem a descrição da RFE, mas tem lá, tipo, checando o status dela, se foi respondida ou se não foi respondida, enfim. Mas isso eu acho não é tão relevante assim para mim, né? Porque se eu tiver isso, eu acho que eu vou tratar individualmente cada uma, né? Aqui são as listas de caso, então você pode cadastrar número de processos, enfim, essas coisas aqui. E aí você checar esses números de processos que você tem, ou através de uma lista. Então você pode fazer assim, cadastrar seu número, e aí cadastrar 100 números antes, ou 50 números antes do seu, só trocando o algarismo do final ali, né? E 50 números depois do seu, só trocando o final também. Para que isso? Para você ver se está tendo movimentações nesse quadrante de 100 números, por exemplo, que é o seu quadrante, vamos dizer assim. Se tiver tendo movimentações ali de análise negados, aprovados, RFE e tudo mais, fala, opa, talvez a minha vez esteja chegando, né? Mas assim, é muito incerto, porque não é
a ordem sua na fila. Eles não analisam um por um, que eu acho que deveria ser o correto, né? Pela fila de entrada, por isso que há priority date, né? Enfim, creio eu que, não sei por qual motivo, não é analisado. Olha lá, mas vamos voltar para a tela aqui, gente, ó. Olha o que ele trouxe pra gente, que legal. Então ele trouxe assim, ó, do lote 009, nós tivemos 15,66% de aprovações. Nós temos ainda aqui 59% de processos a serem analisados, né, recebidos, ou seja, 2.148 processos aqui, ó, dos 15,66, 570 aprovados. Nós temos aqui 399 RFEs, ou seja, 10,11% foi feito RFE. E aqui aquele número que eu falei pra você que é outros, né? Que pode ter sido qualquer outra coisa, enfim e tal, e que ele não traz aqui pra gente. Hoje, que virou meia-noite já, mas enfim. Hoje, que é o caso yesterday, né? Que não foi ontem, que agora já é mais da meia-noite, nós tivemos 10 aprovações, nós tivemos 5 envios de RFE, ou seja, o SES mandou 5 RFE, a USES recebeu 2 respostas de RFE anteriores, enfim. Casos negados, não tivemos nenhum. Premium Process, requisição de Premium Process, nenhum também. E outros 4, que tá dentro desses 13%, que é outros assuntos, enfim, e tudo mais. Então, gente, você vê que, por exemplo, no meu lote, no 009, nós tivemos 100, aqui na última coluna, tá? 570 aprovações desde o começo, 399 RFE, que é o que a gente acabou de falar ali, negados 5 casos, tá? Premium Process, 6 casos de Premium Process e outros 501 casos, tá? Que é esse cinzinho aqui. Aí vocês podem vir aqui e clicar nesse Your Case Status, ou seja, ele vai olhar o seu status como que está, mas você pode ver isso também no Case Track, tá? Então é uma opção. E aí olha que legal aqui, ó, é isso aqui que eu falei pra vocês, que eu copiei todas essas linhas que ele trouxe, joguei dentro do Excel e contei o número de linhas para saber todos os casos que tem. Então aqui é tudo caso I-140, tá vendo? Ó, I-140, então aqui não está em ordem, tá? De número, ele está em ordem de dates, né? De dias. Então, por exemplo, ó, esses casos aqui de um dia, eu até perguntei para ele, né? Falei, mas como que o cara aprovou em um dia? Meu, entrou lá o processo, caiu em Nebraska, sei lá, e aprovou em um dia, sei lá, ou Texas, enfim. Então, tá vendo? Tem vários casos já aprovados, tem vários casos com envio de RFE, que é esse amarelinho claro, retorno de RFE, é a laranjinha, tá vendo, ó? Tem bastante casos assim, ó, como cinza aqui, são casos que ele cita aqui, não sabe qual que é o tipo do problema, enfim, e tal. Documentos aqui, ó, enviados e tudo mais. Outros aprovados, requisições de evidência, RFE, tá vendo? Então, vocês podem analisar o caso de vocês de acordo com o lote desta forma, tá? Uma opção, tá? Aí o que eu fiz aqui, gente? Só pra resumir aqui o vídeo para vocês não ficar muito longo, já vai ficar enorme. Eu cliquei aqui, por exemplo, em days. E eu sei que em days, os casos mais antigos do meu lote tá contabilizado como 116 dias, tá vendo? Então ele inverteu a posição, então tá contabilizado como 116. Se a gente vier aqui e clicar, ó, veja na USAS, vamos pegar esse aqui, ó, por exemplo. Alguns dão erro, outros não vem formatado, porque aqui o layout é do Mac, então talvez não tá formatado por conta disso. Mas esse caso aqui, ó, ele foi protocolado em março de 24. Enfim, né? Então ele traz algumas informações aqui, tá vendo, ó? Vamos pegar esse aqui, ó, 106. Esse aqui foi no dia 23 de março, tá vendo, ó? Tá? Vamos pegar aqui um outro aqui, um terceiro aqui. Vamos pegar um próximo do meu ali, de 80 dias.
Vou pegar aqui, ó. Deixa eu mais aqui, vai por mais rápido. Ó, por exemplo, 80 dias é próximo do meu, ó, tá vendo? Já teve casos aprovados próximo do meu ali. Não foi o meu, senão eu falava pra vocês. Mas já teve ali, tá vendo, ó? Vamos pegar aqui um de 80 dias, esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Ó lá. Abril de 18 de abril, desculpa. Ou seja, o meu foi 17 de abril. Então tá vendo? É isso aí, tá vendo? O meu tá aqui nesse bolo aqui, tá? Não veio o caso falar o número do meu, mas enfim, tá nesse bolo ali, tá? De 80 dias aqui. Então, gente, basicamente, eu queria mostrar de onde eu tirei todos esses dados, que é deste sistema que o Cristiano desenvolveu. Aqui embaixo ainda, aqui do outro lado, temos uma dashboard que pega o histórico, mas eu não vou clicar nela porque no Mac ela não abre legal, ela abre meio quebrada, sem o layout. Eu já tinha conversado lá com o Cristiano. E aqui seria o horário. Só que aqui esse horário, gente, em relação ao Brasil tá diferente, tá? Porque esse horário ele tá puxando, e o Cristiano não tá no Brasil, ele tá puxando lá da onde o Cristiano está. Então ele pegou o fuso da onde ele está versus Flórida, Texas e Los Angeles, e Las Vegas, ó, e Califórnia, e aí ele tropicalizou isso, mas assim, não tá coerente com o Brasil. Ele vai tentar refazer isso, enfim, mas também é uma informação irrelevante, tá? A gente tem que focar nessas informações aqui de processo. Gente, basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Vou finalizar aqui o vídeo. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas assim, não tem como encurtar. Eu quis mostrar ali todos os lotes bonitinho pra vocês, né? Porque se eu falo do lote 009 ou do lote 008, aí vão me perguntar, mas meu... mas e o meu que é 005, e o meu que é 002, o meu que é 006, enfim, eu trouxe do 001 ao 0011, mas vão me perguntar de outros, tá? Então assim, não cabe eu ficar investigando isso, eu não trabalho com isso, enfim e tal. E para quem tiver interesse em ter esse software rodando no seu computador, para fazer suas análises e tudo mais, no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre como você consegue instalar esse software no seu computador, né, baixar o aplicativo ali. Funciona em Mac, funciona em Windows, tá? O Windows é o exe, né, o executável, e Mac é uma outra extensão, tá? É super simples. E aí eu vou deixar também, o próprio Cristiano fez 3 vídeos, se eu não me engano foram 3, depois você me corrige, Cristiano, se eu estiver falando besteira, de como instalar e como executar isso no Windows e também no Mac, tá? Então, são vídeos públicos que estão no YouTube. Eu vou deixar o link dos vídeos na descrição do próximo vídeo. E eu vou mostrar para vocês como que isso vai ajudá-los e para vocês terem informações de onde eu tirei todos esses números, tá bom? Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Peço que vocês, novamente, quem não for inscrito, se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber novos vídeos de atualizações como esta, né? E não deixar isso passar. Deixa seu like, isso é muito importante para que o YouTube divulgue essas informações para outras pessoas que estão buscando informações de EB2NW como nós, né? E compartilhe, né? Compartilhe esse link, compartilhe o link do canal com pessoas que vocês têm próximo ali, que eu acho que é muito importante também, caso vocês tenham algum conhecido, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um forte abraço e até breve para os próximos vídeos. Fui!